E aí, gente, beleza? Hoje quero aqui falar com vocês um negócio muito louco que eu tenho percebido, tanto lendo a própria Bíblia, quanto lendo o livro O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer, que é, cara, será que nós nos esquecemos do princípio do que é o Evangelho, do princípio do porquê que ele é tão importante? Será que nós nos esquecemos do porquê que a salvação é tão necessária? Cara, nós conseguimos ver em como Jesus fala para a igreja de Laodiceia, na forma com que ele se incomoda com a atitude de mornidão que eles têm. E ele mesmo mostra que o que dá origem a essa atitude, o que dá origem àquela inconstância, é justamente a atitude que eles têm, onde eles dizem: sou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Quando na verdade, Jesus diz que vocês estão cegos, nus, pobres, dignos de compaixão, miseráveis, infelizes. Ele dá muitos adjetivos. Mas, cara, que é isso? Cara, o que dá origem à mornidão, o que dá origem à falta de buscar, à falta de total busca, total fome pelo Evangelho, total fome por Cristo, é o falso reconhecimento, é a falsa ideia de que não, eu não sou tão necessitado assim do Evangelho. Não, eu não sou tão necessitado assim de Cristo. Eu não preciso de mais nada. Jesus mesmo, quando ele vai dar as bem-aventuranças, ele começa com uma específica: bem-aventurados os humildes em espírito. E esse humildes não é só na atitude de humildade, na ideia de você se colocar inferior às outras pessoas, mas sim no estado de necessidade, no estado de humildade, no estado onde você reconhece que precisa de ajuda. Cara, quando nós lemos a nossa Bíblia, nós conseguimos entender o quão grande é o Evangelho, o quão importante que ele é, porque nós vemos o homem que foi criado para estar com Deus se distanciando cada vez mais, se corrompendo cada vez mais, piorando cada vez mais pelo pecado, indo de mal a pior, sendo cada vez mais digno de condenação, da pior condenação possível. Diversas vezes Deus dando outras oportunidades, mas continuando ser obstinado o coração do homem. E sem ter nenhuma outra chance de conseguir voltar aquilo que era antes. Nenhuma outra chance de ser perdoado daquela condenação. E isso é um fato. O nosso pecado, a nossa condenação, não tinha perdão, não tinha como acabar com toda aquela condenação, com tudo aquilo que nós merecíamos. E essa é a ideia que nós temos sobre o evangelho, sobre a salvação, que Deus simplesmente pegou e falou: "Ah, tá bom, tá perdoado". Mas Paul Washer, ele conta uma ideia, uma história no seu livro que faz reconhecer realmente quão sem sentido que é essa ideia. Ele conta que imagine você, sendo mãe ou pai de família, chega na sua casa e você vê seu marido ou sua esposa mortos, alguns seus filhos mortos, todos ensanguentados pela sala. E aí você entra no seu quarto e você vê seu último filho sendo esganado por um homem ali que provavelmente foi o cara que matou todo o resto da sua família, ele quase terminando de matar o seu filho, e aí você consegue derrubar ele, consegue segurar ele, de alguma forma você se contém pra não matar o cara, e aí beleza, você contém o cara, chama a polícia, tipo, imagina que você se segura pra não, sei lá, tentar bater pra caramba nesse cara. E você chama a polícia, aí manda esse cara pra julgamento, né? Aí tá lá naquele lugar, tá lá sendo julgado o cara. Você é testemunha, você viu aquilo tudo acontecendo. E aí imagina que tá lá o homem sendo julgado, você como júri, você como testemunha, e tá o juiz. Aí o juiz fala: olha, eu sei que você fez tudo aquilo. Eu sei que você realmente matou todas aquelas pessoas. Mas eu sou um juiz bom. Eu tô num dia bom. Eu sou legal. Então você está perdoado. Cara, você não entraria num surto nessa hora? Você estando ali como testemunha, você vendo tudo aquilo acontecer, você não entraria no mínimo de ideia de que tudo aquilo era injusto? Você não daria de tudo pra tentar de algum jeito mudar aquela situação para o juiz reconhecer que aquilo não faz sentido? Claro que sim, porque realmente é injusto. Se o juiz faz isso, não faz sentido nenhum. Mas o fato é que nós não somos a testemunha. Nós somos o assassino. E
A testemunha, na verdade, é o Espírito, é toda a criação, é toda a santidade de Deus. E Deus continua sendo juiz, claro. Mas o que é a salvação? O que é o perdão? O que é o evangelho? É que nós estamos ali, Deus não vai perdoar que nem aquele juiz da história, Deus não vai ignorar a condenação, mas o que acontece é que aí entra o nosso advogado, que aí entra Jesus, ele vem e diz, é verdade, ele fez tudo aquilo, eu não tenho que defender ele, mas eu digo, eu tomarei a condenação dele. Cara, o pecado não sumiu. O pecado é algo realmente injusto, é como se fosse um crime em toda a criação de Deus, em toda a santidade de Deus. É um crime e deve ser condenado. A questão é que Jesus tomou essa condenação. Naquela cruz veio sobre ele todo o pecado de todos os homens. Ali naquela cruz esteve o maior assassino de toda a história. Ali naquela cruz esteve o maior estuprador de toda a história. Ali naquela cruz teve o maior blasfemador de toda a história. Ali naquela cruz esteve o homem mais pecador de toda a história. E com ele foi levado todo esse pecado. Mas se Jesus morresse e acabasse aí, como Paulo mesmo dizia, não adiantaria de nada o que ele está fazendo. Porque o pecado pode até ter sido levado, mas não quer dizer que nós temos alguma outra coisa para fazer. Tipo, beleza, foi levado, mas e aí? Mas acontece que Cristo não ficou morto para sempre. Cristo não se foi para sempre. Cristo é Deus. Ele ressuscitou e está vivo. E ele disse, um dia voltarei. Por que eu tô falando isso, cara? Porque a gente nos falta reconhecer o quanto que nós somos pecadores, cara. Nos falta reconhecer o quão importante que foi a salvação. E, de fato, nós nunca vamos ter um conhecimento total do quão grande foi isso. Cara, mas nós conseguimos ver uma importância, um foco em pessoas que reconheceram a importância disso. Que nos confronta, cara. Olha a pessoa que Jesus usa de exemplo, que ele usa para demonstrar a alguém que reconheceu o quanto foi perdoado. Uma mulher que é pecadora, que molhou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou-os com seus cabelos, beijou os pés de Jesus e ungiu-os com perfume. A essa mulher ele diz o seguinte: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Cara, será que nós temos uma ideia de que nós somos pouco perdoados? Será que nós temos uma ideia de que o nosso pecado foi pequeno para nós devolvermos pouco a ele? Cara, a nossa busca, a nossa fome por alguma coisa é diretamente proporcional ao nível de necessidade que nós temos por algo. E sobre a fome por Cristo não é diferente. O quanto nos foi perdoado é o quanto que nós o amaremos. Jesus está dizendo isso. A quem pouco foi perdoado, pouco ama. Da mesma forma, a quem muito foi perdoado, muito ama. Só que a questão é, nós fomos muito perdoados. E você sabia que reconhecer quando nós somos pecadores também é um sinal, é um fruto de maturidade? Nós conseguimos ver durante o trajeto da vida de Paulo que ele vai mudando sua ideia sobre isso. Em 1 Coríntios, por exemplo, escrita por volta de 55 a 56 depois de Cristo, Paulo fala o seguinte: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí, passados 4 a 5 anos, Paulo escreve suas cartas aos Efésios, onde ele diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Mas aí, passados mais 4 a 6 anos, Paulo escreve o seguinte a Timóteo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cara, quando nós pensamos numa vida de Paulo, passados-se anos dele pregando, décadas dele pregando, eu imaginaria que ele ia ficar um pouco melhor, né? Um pouco mais santo, um pouco menos pecador, né? Porque ele
deve ter feito, né? Ele vai fazendo coisas boas, ele vai aprendendo mais sobre o evangelho, ele vai se tornando mais próximo de Jesus, vai passando tantas outras coisas, ele vai fazendo, ele vai instruindo mais pessoas. Não faria sentido ele ser um pouco menos pecador? Quando, na verdade, quando se passam mais anos, quando ele faz mais coisas, o reconhecimento que ele tem é que ele é pior ainda do que ele imaginava. Ele começa dizendo que ele é o menor dos apóstolos, daquele grupo de apóstolos. Mas aí, passa-se anos, ele chega, não só dos apóstolos, mas sim de todos os santos, mas sim de todas as pessoas que tiveram encontro de Jesus, eu sou o pior desse grupo. Mas aí, o final, ele acaba com tudo, ele acaba com tudo que dava para ser para ele. Eu sou o pior de todos os pecadores. Ou seja, de todas as pessoas, ele se diz ser o pior. Porque, cara, se Paulo é o pior dos pecadores, a gente é o quê? Eu sou o quê? Se ele já é o pior, se Paulo, que é Paulo, é o pior, imagina eu. Mas sobre isso, ele continua dizendo: Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Cara, nós precisamos reconhecer a partir da nossa caminhada, a partir do quanto nós conhecemos o Evangelho, que é isso. Nós somos piores ainda do que nós imaginamos. Nós somos muito pecadores. Mas a partir disso, graças a isso, nos é percebido quão bom, o quão grande é a graça e o quão amoroso é Deus. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E eu espero te ver aqui mais uma outra vez. Falou!